Olá, amigos, aqui estamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Queremos levar até você alguma palavra, algum ensinamento que conforte, fortifique, fortaleça a sua fé e o seu coração. E eu queria ler para vocês, nessa oportunidade, aqui no Evangelho de João, capítulo 6, a multiplicação dos pães, que diz assim: Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas isto dizia para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouquinho. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também fizeram com os peixes quanto eles queriam. E quando estavam todos saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-lhe, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eu queria meditar um pouquinho com vocês nessa palavra, aonde Jesus estava diante de uma situação interessante. Ele estava pregando o evangelho, sempre uma grande multidão, e eu fico espantado de ver um número que a Bíblia cita: 5.000 pessoas, só contando os homens, porque não se contavam as mulheres e as crianças. Então a multidão devia ser muito maior, né? E a multidão afluía porque Jesus era o homem dos milagres, o homem que fazia milagres, que trazia saúde às pessoas, abria os olhos dos cegos, soltava a língua dos mudos, abria os ouvidos dos surdos, os paralíticos passavam a andar, os endemoniados eram libertos. Jesus era uma bênção maravilhosa, era a presença de Deus na face da terra. E aquela multidão, cada vez mais juntando gente, acompanhando o Senhor Jesus, porque queriam receber dele os milagres, queriam receber dele as bênçãos dos céus. E Jesus, olhando para os seus discípulos, nessa ocasião onde nós lemos, ele disse: O que nós vamos dar de comer para esse pessoal? O pessoal está com fome, o que nós podemos fazer? O que nós podemos oferecer? E os seus discípulos disseram: Senhor, nem uma quantidade muito grande de dinheiro seria suficiente para saciar toda essa gente. Isso aqui não tem como, não tem aonde comprar, não tem dinheiro suficiente. Mas tem um rapaz aí que tem uns pãozinhos, uns peixinhos, mas isso é uma insignificância diante dessa grande multidão. Mas Jesus, tomando aqueles peixinhos e aqueles pãozinhos, ele abençoou, orou ao Pai e mandou que os seus discípulos ali organizassem as pessoas sentando em grupos tal, e que fossem distribuídos. E ali aconteceu o milagre da multiplicação dos alimentos. Os pães foram sendo distribuídos, e à medida que eles iam sendo distribuídos, não acabava, não terminava, os peixinhos também, de tal sorte que eu acredito que quase 7, 8 mil pessoas se alimentaram daqueles pães e peixes,
e quando ninguém mais aguentava comer, estava todo mundo saciado, Jesus disse assim, pega o que sobrou, para que não haja perda, não haja prejuízo, recolhe. E eles recolheram aqui, encheram 12 cestos dos pedaços de 5 pães de cevada. Sabe o que acontece? O nosso Jesus é um Jesus de milagres. Muitos não creem em milagres. Eu não acredito, pastor, não acredito nisso. Você tem o direito de não acreditar. Eu particularmente acredito porque tenho visto milagres acontecer na minha vida. Tenho visto que andar com Jesus é poder viver o sobrenatural. Jesus é aquele que operava e continua operando milagres aos que creem. A fé, diz a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. E Jesus é aquele que, quando está na nossa vida, nos leva a trilhar caminhos do sobrenatural, termos experiências sobrenaturais. Às vezes coisas que parecem impossíveis de acontecer, acontecem. E eu creio plenamente, eu dobro os meus joelhos, eu oro com a minha esposa, com a minha companheira, nós buscamos a presença de Deus e nós temos visto constantemente Deus responder às nossas orações. Você pode não acreditar, mas Ele opera. Jesus é poderoso para entrar no local da UTI, onde está o seu parente enfermo, onde existe desesperança, onde talvez exista uma sentença e uma perspectiva de morte. Ele é o Senhor da vida. Ele é aquele que entra na sala do ministro, ele entra no tribunal do júri. O Senhor Jesus é aquele que tem poder para mexer nos documentos, tirar papel de cima, colocar embaixo, tirar papel de baixo, colocar em cima, abrir porta que está fechada. Andar com Jesus, conhecer Jesus e andar com Ele, e ter Jesus andando conosco na nossa vida, é viver tempos de milagres, é só confiar. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sabe, irmãos, antes de orar por vocês, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tive períodos na minha vida muito difíceis. Passei por situações como todos nós passamos, né? Mas eu passei por momentos difíceis. E houve uma época que eu tinha que ajoelhar diante de Deus e pedir misericórdia porque não tinha o café da manhã e não havia perspectiva para ter o alimento para o almoço, e muitas vezes eu passei por essa situação por muito tempo, passei por situação de faltar até os alimentos na minha mesa, e muitas vezes eu dobrei o joelho chorando e pedindo a Deus que suprisse as necessidades, e Ele sempre supriu. Sempre Ele abriu uma porta, providenciou de alguma maneira, de alguma forma, de alguma maneira, através de alguém, Deus sempre supriu, mas era um sufoco. E um dia eu estava no culto, louvando a Deus, cultuando a Deus. Isso não era em São Paulo, era numa outra cidade, onde ali servia o Senhor. E eu dizendo, Senhor, esse sofrimento e tal. E naquele dia não era eu que ia pregar, eu estava sentado, ouvindo alguém pregar. E de repente aquele que pregava virou assim, num ato profético, apontou o dedo para a minha direção, e disse assim, meu servo, tenho ouvido a sua oração, nunca mais faltará o pão sobre a sua mesa e nunca mais você precisará suplicar que eu envie o mantimento, porque a partir de hoje não faltará alimento na sua mesa. Eu quero dizer para você que esse milagre tem acontecido já faz alguns anos, alguns bons anos. Nunca mais faltou o pão de cada dia sobre a minha mesa. Eu não vou dizer para você que eu coma carne, que eu coma picanha, não. Nosso alimento às vezes é um feijão com arroz, é um ovo frito, é uma comidinha comum, mas nunca mais faltou o pão de cada dia. E muitas vezes quando está acabando, quando nós olhamos e dizemos o recurso também acabou, e a gente fica em silêncio, ora, e Deus não deixa, não permite que haja
um vazio na nossa despensa. O Senhor tem suprido, e como Ele tem suprido a minha casa, a minha vida, eu sei que Ele é poderoso para suprir a tua casa e a tua vida também. Eu não sei qual é a tua necessidade no dia de hoje, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas se o Jesus de milagres estiver na tua vida, estiver com você, você pode experimentar o sobrenatural. Aquilo que você está precisando, aquilo que você está necessitando, Jesus, o Senhor dos milagres, aquele que pode fazer a multiplicação, aquele que pode dar a solução do seu problema, aquele que pode libertar da enfermidade, trazer saúde e restauração ao corpo enfermo, renovar a sua vida espiritual, que talvez esteja passando por um momento de fraqueza, de frieza espiritual, Ele pode restaurar. Jesus, o Senhor dos milagres, está aqui, e é nessa fé, é nessa confiança que eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo nesse instante, porque nós vamos falar com Jesus, o Senhor dos milagres. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, louvando e bendizendo o Teu nome, por mais um dia de vida que Tu nos concedes. Eu quero Te agradecer por cada amigo, por cada amiga, irmão e irmã que está, Senhor, acessando este canal no YouTube, recebendo esta palavra e esta mensagem, Senhor. Eu estou falando sobre o Jesus que eu tenho, o Jesus que é o Senhor dos milagres, aquele que a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, nos conta tantas experiências, tantas ocorrências sobrenaturais. E eu oro a Ti agora, Senhor, por alguém que está me ouvindo e precisando de uma ação milagrosa. Eu não sei qual é a necessidade, mas sei que esta pessoa agora está orando junto comigo, clamando em seu coração e dizendo: ó Deus, faz um milagre na minha vida, eu preciso desta bênção, preciso da solução desse problema, preciso e necessito da minha saúde de volta, a cura dessa enfermidade, a solução desse problema, a vitória nesta luta. Eu te digo, em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe a bênção e o poder de Deus, através do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, aquele que é o Senhor dos milagres, te abençoe e opere na tua vida o milagre que você necessita nesta hora. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e até a próxima em nome do Senhor Jesus.